A situação em Cuba está cada vez mais desesperadora, vocês sabem, porque com a Venezuela não fornecendo mais petróleo para Cuba, com o México também restrito em fornecer petróleo, a ditadura cubana não tem mais como revender esse petróleo e ganhar dinheiro em cima dos otários que ficam pagando pau para o Fidel Castro, para o regime dos Castro lá em Cuba, né? Mas é lógico que o Lula iria ajudar o pessoal. É lógico que o Lula faria isso, todo mundo sabe. Ele está dizendo que aqui é ajuda humanitária. Não, é ajuda para o regime. Lula não está ajudando o povo cubano. Lula está ajudando os ditadores que oprimem o povo cubano, que está desesperadamente querendo se livrar dessa ditadura velha, carcomida que tem lá em Cuba. E com a ajuda do Lula, ele espera manter essa cambada de regime, esse regime socialista por lá. Como eu já expliquei para vocês, esse é o sonho de toda a América Latina. Esses comunistas de cabeça branca da América Latina todos sonham com a Revolução Cubana, né? No Brasil sonhou-se com isso e coisa e tal. O mais interessante dessa história é que saiu aqui nos Estados Unidos um artigo sobre o jogo de longo prazo da esquerda na América Latina, né? Falando basicamente que ele deu errado. Deu errado, exatamente. Né? A esquerda na América Latina sempre teve um projeto de longo prazo, que é o Foro de São Paulo, evidentemente, só que deu errado. Né? Durante um tempo pareceu que ia dar certo, pareceu que eles iam conseguir, que iam dominar toda a América Latina, de fato, era todo mundo comunista na América Latina, mas a coisa desandou. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Entregador que não sobe no hábito do Peter, Peter de Roupão na Buenos Aires 44 e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre a situação em Cuba que está realmente nos píncaros, né? Desde que já há muito tempo que Cuba vai mal, né? O comunismo, vocês sabem, ele inevitavelmente falha porque ele leva à ineficiência econômica. Eu já expliquei sobre o processo que isso acontece no vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Esse vídeo aqui, ó, Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, eu explico a teoria do Mises, né, que ele escreveu lá em 1921, prevendo a queda da União Soviética, e de fato a União Soviética caiu, e caiu exatamente no tempo que ele falou que ia cair, e pelos motivos que ele falou que ia cair. E basicamente, quando você começa a controlar, quando o governo começa a controlar a economia como um todo, o governo tradicionalmente não tem toda a informação necessária para conseguir gerir a economia de forma eficiente, então ele começa a injetar ineficiências na economia, essas ineficiências vão crescendo, 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 e acaba colapsando a coisa toda, né? Principalmente o governo não consegue saber o que as pessoas realmente precisam, né? Como alocar os itens escassos, as coisas escassas, se você não sabe exatamente o que as pessoas querem, né? Então todo comunismo falha. Mas o comunismo de Cuba, ele tem sido mestre em conseguir se manter à custa de ajuda internacional, criando a ideia do paraíso comunista, né? Então o Fidel Castro, quando fez a Revolução Comunista lá em Cuba, o Fulgêncio Batista, que era o ditador na época, já era um cara odiado. Ele não era um cara bom, não. Tá? Não estou dizendo que o Fulgêncio Batista era bom, não. Né? Tanto que muita gente apoiou Cuba, apoiou a Revolução do Fidel Castro no primeiro momento. Era uma coisa libertadora e coisa e tal. Mas daí ele entrou nessa história de comunismo e a primeira coisa que ele fez foi pegar a ajuda da União Soviética, que na época ainda era poderosa, ainda era rica, né? Então, durante muito tempo, Cuba começou a se destruir enquanto economia, nada mais era produzido na ilha, era tudo feito com planejamento central, todo mundo tinha emprego, não faltava emprego para ninguém, eles davam um jeito de arrumar um emprego para você. Só que na prática isso era feito às custas de uma ineficiência econômica monstruosa e acabava corroendo a capacidade da ilha de produzir coisas, né? Cuba tem um dos solos mais férteis da América Latina para produção de cana-de-açúcar e vários outros produtos. Cuba tem uma capacidade agrícola muito boa, mas sem ninguém sendo proprietário da terra, sendo tudo administrado pelo Estado, a ineficiência foi tão grande que em pouco tempo Cuba não conseguia mais produzir comida para alimentar o seu próprio povo, quanto mais para exportar para fora do país. E aí começou primeiro com a ajuda soviética, os soviéticos queriam ajudar Cuba porque entendiam que Cuba era um bom local para colocar mísseis, né? Vocês lembram das mísseis, a crise dos mísseis em 62, né? Uma crise realmente bastante séria entre a União Soviética e os Estados Unidos.
Você tem hoje um monte de mísseis que pode atingir os Estados Unidos vindo da Rússia e também que pode atingir a Rússia vindo dos Estados Unidos. Mas a ideia é que você botar um míssil perto, ele consegue atingir as coisas antes de você preparar a defesa. Então é muito mais danoso um míssil que está pertinho do que um míssil que está longe. E os mísseis chegaram a ser instalados em Cuba, os Estados Unidos então fizeram um bloqueio de Cuba total, e na época acabou se resolvendo essa crise, por muito pouco não houve uma guerra mundial nuclear naquela ocasião, né? Mas depois disso, a União Soviética, quando a União Soviética colapsou, o Fidel Castro correu para pedir ajuda para os amiguinhos da América Latina. De novo, a economia cubana estava destruída, ele não conseguia resolver a economia cubana. Mas essa revolução criou na cabeça dos comunistas latino-americanos, esse pessoal de cabeça branca, comunista de cabeça branca na América Latina, uma ideia de que é o ideal, né? Isso que tinha que ser feito. E aí ele pediu ajuda e o pessoal ajudou. E o último que ajudou foi a Venezuela. E agora a Venezuela não pode ajudar mais por conta do ataque americano que tirou o Maduro de lá. Lá no México, a Chimbal também, ela quer ajudar, porque é lógico, é esquerdista, doente mental da mesma maneira, mas ela não consegue justamente por pressão americana, né? O Lula está querendo ajudar. Lula se prepara para enviar ajuda a Cuba, né? Então ele está dizendo aqui que vai mandar feijão, alimento, não, máquinas agrícolas e não sei o que lá. Manda máquina agrícola, Lula. Quero ver que combustível que eles vão usar para andar com essa máquina agrícola lá, porque eles não têm combustível, né? Enfim, ele tá pintando isso como uma ajuda humanitária, que não sei o que lá, mas o problema é que quanto mais você ajudar o regime fracassado de Cuba, pior vai ser para os cubanos em si, né? É importante que o regime caia rapidamente. E aqui, olha, conta o caso justamente da criação do Foro de São Paulo, né? Aqui, ó, estou falando justamente sobre a questão de que parece que está chegando ao fim esse plano do Fidel Castro para a América Latina, né? E nesse artigo eles contam as várias histórias, né, de como é que o Castro tentou dominar a América Latina como um todo, né? E aí fala que um ano-chave na história toda foi em 1989, né? Em 1989, Cuba, através do Hugo Chávez, já tentou dar um golpe na Venezuela, tá? O presidente da época da Venezuela era o Carlos Andrés Pérez. Ele tinha problemas, né? Estava muito mal, a população não gostava porque ele teve que aumentar o preço da gasolina e não sei o que lá, a inflação estava grande. E eles tentaram dar um golpe naquela época. O Fidel Castro tentou dar um golpe naquela época, através do Hugo Chávez. Só que não deu certo. O Andrés Pérez colocou as tropas na rua, segurou os protestos e aqui, ó, Pérez herdou uma nação em crise, a economia estava ruim, a inflação aumentando, a dívida externa grande. E aí as unidades militares Chávez estavam todas presas, tentando executar as ordens do Hugo Chávez para tomar o Palácio Presidencial. No final das contas, os militares leais ao Pérez conseguiram prender o pessoal, mataram 276 pessoas, e a ordem foi restaurada e o Chávez não foi capaz de dar o golpe dele, que já era patrocinado pelo Castro, né? Aí, olha só esse parágrafo aqui, ó. A falha apenas intensificou o senso de urgência de Fidel Castro. Em março de 1989, ele chamou o comunista brasileiro, o Luiz Inácio Lula da Silva, para Havana. Com a União Soviética já visivelmente desabando, Fidel via um panorama ruim, né? Mas o Lula viu uma oportunidade. Ele colocou um acordo. Fidel uniria a esquerda americana, enquanto Lula construiria uma máquina para direcionar apoio político e financeiro para apoiar movimentos socialistas em toda a região. Mas Fidel tinha uma condição, ele queria completar o plano para um golpe na Venezuela primeiro. Então o óleo venezuelano e a riqueza venezuelana financiaria essa revolução e o Lula concordou. Então foi criado o Foro de São Paulo. Então essa foi a situação da criação do Foro de São Paulo. Foi na tentativa de golpe do Hugo Chávez, lá nos anos 89, 90, ele já era comunista, já era controlado pelo Fidel Castro, tentou dar o golpe, não conseguiu. O Fidel Castro chamou o Lula para conversar e aí que foi traçada esse plano para unir a esquerda, né? O Lula era, como continua sendo, um idiota naquela época, mas ele planejava usar o Brasil como motor financeiro para abastecer as esquerdas na América Latina. E o Fidel Castro é a pessoa que já tinha essa ascendência, né? Tinha a liderança natural da esquerda na América inteira, né? Na América Latina inteira, né?
Em julho de 1990, o Foro de São Paulo teve seu primeiro encontro em São Paulo, né? 48 partidos de guerrilha e organizações de guerrilha de 22 países estiveram ali, inclusive o Partido Comunista Cubano, o ELN da Colômbia, as FARC, os Sandinistas da Nicarágua, o FMLN de El Salvador e vários outros partidos comunistas aí na América toda, né? No segundo encontro, que foi na Cidade do México, no ano seguinte, os convites foram perdidos no e-mail, né? No caso, nos Correios, de verdade, né? Não era e-mail ainda, era Correios, né? Nesse segundo encontro, foi decidido substituir a palavra comunismo, que depois de décadas de guerrilha e violência tinha uma conotação tóxica, por socialismo em toda a comunicação. Olha, é o que eu falo sempre para vocês, o pessoal tem essa ideia de que ai não, porque comunismo é uma coisa, socialismo é outra. Não, é a mesma coisa. Comunismo e socialismo são palavras que as pessoas usam, que os comunistas usam para descrever a mesma situação, apenas dando uma conotação um pouquinho melhor para socialismo, mais leve do que para o comunismo, né? Então, repara, é lógico que o Lula ajudaria Cuba agora, né? O Fidel Castro morreu, felizmente, a esquerda latino-americana toda está com cabeça branca agora, vai morrer todo mundo, felizmente, mas continua o Lula querendo ajudar a Cuba. É impressionante isso, cara. É realmente impressionante o quanto que o governo brasileiro, o quanto que o brasileiro consegue ser subserviente a um regime ditatorial que só prejudica a população de Cuba e ainda querem ajudar esse regime. É um absurdo isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.